Miguel, você tocou aqui no assunto sobre esse mal-estar causado entre poder legislativo que aconteceu no Congresso com o STF, porque ontem o Senado aprovou o marco temporal para demarcações de terras indígenas. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal já havia invalidado essa tese do marco temporal, trazendo esse debate aqui novamente também no Bom para Todos. O projeto aprovado no Senado vai para as mãos agora do presidente Lula, que deve, é claro, vetar esse PL e devolver para o Congresso. Você vê nisso, Miguel, uma postura de confronto por parte do Senado, conforme você acaba de mencionar aqui, já que o STF decidiu que é algo contrário à Constituição, o marco temporal, não é um projeto de lei que vai e deve modificar essa situação toda, não, Miguel? Justamente. Na verdade, começa não com uma revolta do Senado, de fato, o Senado não tem uma postura em geral de ir para o conflito com o STF, ainda que tenha tido vários conflitos em outras situações. A gente lembra, por exemplo, quando o Renan Calheiros foi destituído, cassações, etc. Então, isso é meio parte do jogo. Mas nesse nível de confronto, ele nasce com a frente ruralista, com a frente parlamentar, a bancada do boi, né? E sim, numa resposta à aprovação do marco temporal. Eles já haviam tentado aprovar o projeto de forma relâmpago, o projeto chega ao Senado com mais problemas além do marco temporal, possibilidade de mineração em áreas indígenas, de plantio de transgênicos. Então, o projeto em si, ele é absurdo e, ademais, ele é inconstitucional, porque a deliberação de que não existe marco temporal não é do STF, é da Constituição Federal. O que o STF fez foi interpretar a Constituição Federal e dizer que essa tese não tem vigência na Constituição, né? Então, com isso, agora o problema volta para o Palácio do Planalto e que vai ser difícil. É um abacaxi para o Lula descascar, porque tem sempre a busca do governo pela simpatia do agronegócio, tem a relação com o legislativo e tem a relação com o STF. É muito provável que a gente tenha aí um pedido, um questionamento de constitucionalidade desse projeto, deveria ser uma PEC, né? E que aí volte para o STF esse tema do marco temporal. Agora, o que aconteceu é que nessa revolta da bancada ruralista, a gente surgiu como uma oportunidade para outros atores. Para o Rodrigo Pacheco, que é o mais coadjuvante de todos os chefes de poderes, reaparecer, né? Como eu disse, você tem um novo equilíbrio de poder posto em Brasília desde a eleição do Lula, da derrota do bolsonarismo, e as abóboras estão se ajeitando. O Rodrigo Pacheco não encontrou o lugar dele ali no momento em que o governo se acertou com o Centrão, que antes o papel dele era ser o contrapeso ao Arthur Lira, ao Centrão, etc. Então o Rodrigo Pacheco se aproveitou da ocasião para se recolocar. O Arthur Lira aproveitou a ocasião para pressionar o governo pelas vagas na Caixa Econômica Federal. Já está dado que o PP do Arthur Lira vai ter a Caixa Econômica, mas há uma discordância se todas as diretorias serão indicadas pelo PP ou se, enfim, será compartilhado com os outros partidos. E, obviamente, o Arthur Lira quer de porteira fechada. Serviu para a própria bancada ruralista esconder o fracasso da CPI, do MST, que encerrou ontem sem relatório, sem comprovação, demonstrando que foi sempre um palanque desse setor, né? E também acabou resolvendo o problema da PEC da anistia, que era muito mal vista pelos formadores de opinião, pela opinião pública, enfim, que agora não tem mais tempo de entrar em vigor, ainda que siga a sua tramitação, e também vai encerrando, serviu de cortina de fumaça para outras CPIs que não terminaram em nada. A CPI dos jogos esportivos também termina sem relatório. A CPI das lojas americanas teve a capacidade de considerar os donos e acionistas das lojas americanas como inocentes, sendo que eles reconheceram a culpabilidade na justiça, né? Então, no fundo, toda essa revolta serviu para a gente, para atender outros interesses, mas também para chamar a atenção de que esses movimentos vão se desdobrar no judiciário. E aí aumenta a pressão do Lula sobre quem é que ele vai pôr no STF numa situação dessa, das indicações do PGR, porque elas mexem, né? O Lula hoje indicar um nome para a PGR ou para o STF mais próximo a Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes sinaliza um apoio nessa queda de braço com o Pacheco, com o Lira, com o Congresso, né? Fortalece um outro setor. Não aceitar pode servir também colocar dois neo-aliados nesse momento
num setor que foi muito prejudicial para o governo, para os dois primeiros governos Lula e para o governo Dilma, que foi o Poder Judiciário. Todo contrafreio ao petismo nos mandatos anteriores foi nessa área, né? Então é um jogo delicado de xadrez que o Lula tem aí para decidir essas duas vagas que abrem esse ano, né? A PGR que já está aberta e a do STF que abre agora com a aposentadoria da Rosa Weber. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Com tudo isso que aconteceu entre o Supremo sendo alvo de parte do Legislativo, ele já vinha sendo atacado por parcela da classe política e também pelo bolsonarismo, se torna agora mais estratégica ainda a escolha do presidente Lula por essa vaga que se abre no STF com a aposentadoria da ministra Rosa Weber? Olha, ela sempre foi uma vaga estratégica, né? Sempre não, mas desde o mensalão, da P470, chamada mensalão, a gente tem um processo de judicialização da política e de politização do judiciário. E ali nasce também a Operação Lava Jato, né? Então, antes disso, nenhum de nós sabíamos quem eram os ministros do STF, ou conhecemos a presidência, mas não os demais ministros, enfim. Então, com o papel e com essa judicialização da política e com essa politização do judiciário ainda distante da gente descontaminar e das coisas voltarem para os seus devidos lugares, continua sendo um papel estratégico. Mesmo porque esses ministros, dependendo da idade, como o Zanin, por exemplo, vão ficar 20 anos no cargo, né? Então eles vão deliberar não só sobre o governo Lula 1, governo Lula 3, um possível governo Lula 4, quanto em relação a outros temas que são centrais, né? Nós temos aí o tema do aborto, o tema da descriminalização da maconha, que são outros temas que o Legislativo pode, a orientação do Rodrigo Pacheco era apresentar projetos para tomar as deliberações antes do STF. Se de fato ele fizer isso, a gente vai ter o sinal do conflito, né? O interesse em realmente bater. Mas acho que fica no marco temporal porque era de interesse dos ruralistas. Então sim, é uma decisão estratégica, mas ao mesmo tempo hoje a gente não tem um favorito para esse posto, como não tem para a PGR, o que torna mais complexa ainda a decisão do presidente Lula.